Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback se o som tá bom. Tô escrevendo aqui a nossa live de hoje. Moniquinha, que honra tê-la aqui. Muito bom. Ó, já entrando um monte de gente querida aqui. Gustavo Girão já entrou, Tailan, galera que entra sempre. Obrigada pela audiência de vocês. Toda quarta-feira estamos juntos. Obrigada, Gustavo, pelo feedback do som. O professor Danilo já está aqui na área, muito bom. Vou convidá-lo para a gente fazer essa live aqui, super esperada. Um monte de gente já me falou, ele é excelente. Professor Michael Lima, muita gente querida aqui entrando. Oi, Danilo, boa Olá, noite. tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo Prazer estar bem? aqui. Tô, perfeito. Aí Que bom, também, tudo bem? estou te ouvindo muito bem também. Legal, legal. Então, primeiro quero te agradecer por ter aceito o meu convite assim prontamente. Eu fiz o convite muito rapidamente, aceitou. Muito obrigada. Admiro Sim. muito o seu trabalho. Já vi lives suas com o professor Rafael Milagres. Então, quero te agradecer demais por estar aqui comigo. E tenho certeza que vai ser uma live sensacional. Bom, eu que agradeço, Vanessa, pelo convite. O Rafael havia me dito, né? E agradeço mesmo, fico muito feliz pelo convite. Ainda mais falando de algo que eu gosto muito, que eu vivencio diariamente, que eu ensino. Bom, é o que eu respiro, é isso, né? Hernia de disco. Agradeço de coração o convite. Então, vamos lá. Que bom, obrigada. Pessoal, vou apresentar o Danilo. Enquanto eu apresento, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para todo mundo, porque vai ser uma live super fantástica. O Danilo vai trazer o que tem para a gente de melhor aí em relação às hérnias. Então, envie esse aviãozinho aí para todo mundo, porque a gente está falando com um cara top aí desse assunto. Então, vamos lá. Pessoal, o Danilo é fisioterapeuta com certificação em osteopatia pela Escola de Madrid, formação em Mecânica Diagnostic and Therapy pelo Mackenzie Instituto Internacional, mestre pela Universidade de São Paulo, idealizador do curso Tratamento da Hérnia de Disco pelo método Terapia Mecânica Avançada, que no final da live ele vai explicar para a gente o que é esse método. Então, Danilo, eu sempre começo as lives pedindo para o meu convidado falar rapidamente, né, sobre si, como que começou a sua busca pelas hérnias discais, seu interesse pelas hérnias discais. Tá, beleza. Então vamos lá. Sou formado já há 18 anos e o início da minha carreira foi um pouco diferente do que é hoje. Eu saí da faculdade um pouco assustado com a fisioterapia, com o que eu aprendi, e vejo que muitos são assim, e decidi não seguir a carreira de fisioterapeuta no começo. Eu fui para a área totalmente da medicina chinesa. Então, me dediquei nos primeiros anos da minha vida à acupuntura, né? E fui professor docente de acupuntura, formei mais de 150 turmas de acupuntura, fui para a China, estudei, enfim, eu sempre me dedico muito ao que eu quero fazer. Aí chegou uma época da minha vida que eu falei, não, eu preciso retomar para a fisioterapia. O que eu vou fazer, né? E eu tinha dado curso para um professor, para um fisioterapeuta, que trabalhava com quiro. E aí resolvi fazer um curso dele e aquilo me despertou para as terapias manipulativas. Desde então eu entrei na osteo e do primeiro momento que eu comecei a trabalhar com osteo, a aprender as terapias manipulativas, eu me encantei por coluna vertebral. E ali eu comecei a buscar várias formações dentro da coluna. E eu fui vendo que dentro do meu consultório, o que mais chegava eram as hérnias discais, sendo elas as causadoras da dor ou não. Então o paciente vinha muito devido às hérnias. E eu comecei a estudar muito as hérnias discais e comecei a me encantar por esse assunto. A partir dali foi nascendo um método de tratamento dentro de vários conhecimentos que eu fui buscando ao longo da minha vida, né? Então fui descobrindo uma maneira mais resolutiva de tratar as hérnias discais. E daí nasceu o método que eu utilizo no consultório e é o método que eu ensino hoje nos cursos, né? Então o interesse pela hérnia foi surgindo naturalmente, né? Como tudo na vida, vai te conduzindo e tá aí desde hoje, desde então eu trabalho basicamente com coluna, né? O meu foco é tratamento de coluna, não só as hérnias discais, eu trabalho a coluna no geral
tem um centro de tratamento de coluna aqui, eu sou do interior de Minas, e é isso, né? E as hérnias me encantam, né? Eu gosto muito de tratar hérnia, gosto muito de falar de hérnia, e nós sabemos que muitos pacientes chegam com dor e muitas vezes não é a hérnia. Mas para saber se a dor é da hérnia ou não, eu tenho que entender sobre a hérnia, né? E é isso aí, basicamente eu resumi é isso. Perfeito. Esse é o nosso primeiro tópico que eu anotei aqui, que eu queria te pedir para falar um pouco, né? Essa dor versus hérnia. Quando a gente pode correlacionar a dor por causa da hérnia ou não? É uma questão, outra questão. Ó, tudo é um entendimento do assunto, né? Nós sabemos que as patologias, a maioria delas, segue um padrão de manifestação ou desenvolvimento de sintomas. A partir do momento que você conhece a biomecânica, a anatomia, a fisiologia, o comportamento do disco, basta você explorar isso no seu paciente. Eu costumo dizer muito, um termo que eu uso muito com os meus alunos, com o pessoal, é que o paciente é um grande mistério. Cabe a nós desvendar esse mistério. Então, como que a gente desvenda o mistério? Investigando pistas, né? Investigando e analisando. Então, quando o paciente chega com uma dor, eu vou analisar aquela dor. Aquela dor se comporta, ela se assemelha, ela segue um padrão do quê? Do disco, do forame, da faceta, ou do músculo, é específica, uma dor crônica, uma somato, enfim. Né? A partir do momento que eu começo a investigar o paciente, realizando perguntas pontuais, objetivas, claras, e querendo obter as respostas, eu vou analisar essas respostas. Isso está me levando a qual tecido? Qual é a característica dessa dor? Estou em dúvida? Vamos testar. Fazer os testes clínicos específicos. Enfim, a partir do momento que a gente entende aquele tecido, aquela estrutura, como ela manifesta sintoma, eu consigo correlacionar de maneira assertiva com o que o paciente está sentindo ou não. Né? E a partir daí a gente determina o melhor tratamento. Se for da hérnia, legal, vamos tratar. Se não for, vamos desmistificar, vamos tirar os nocebos, vamos conduzir o tratamento da melhor maneira possível. Esse tratamento é para mim ou não é? Né? Talvez o tratamento não seja para o Danilo, fisioterapeuta, mas pode ser para um outro profissional. E tudo vai a partir do conhecimento que a gente tem, né? Perfeito. Queria que você falasse um pouco da classificação das hérnias, Danilo. A gente tem aqui, geralmente meu público é muito variado, né? Tanto o público que assiste na hora e o público que assiste depois. Tem alunos, professores de graduação, de pós-graduação, de osteopatia, tem osteopatas, quiropraxistas, temos de tudo. Então, a gente tem que ir do começo e a gente vai do básico e vamos para o mais profundo, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco da classificação das hérnias. Vamos, a classificação, ela não, vou te dizer que terapeuticamente ela não é tão importante, né? Ela é mais pelo entendimento da hérnia. Existe classificação determinada, vamos pensar assim, por vários pontos, tanto pela localização da hérnia. Então, a hérnia pode ser uma hérnia central, uma hérnia póstero-lateral, uma hérnia foraminal, uma hérnia extraforaminal, uma hérnia anterior. Cada uma delas tende a manifestar sintoma de uma maneira diferente e tende a levar o paciente a uma postura antálgica diferente. Elas se comportam um pouco diferentemente dos sintomas, né? Por exemplo, uma hérnia foraminal é uma hérnia que ela pode causar dor, principalmente no membro inferior, não causar dor na coluna. Né? É um tipo de hérnia que o paciente vai querer o quê? Tirar a tensão da raiz. Então, o paciente que geralmente ele entra com o joelho semifletido no consultório. A gente pega as hérnias posteriores, por exemplo. São hérnias onde o paciente pode manifestar sintoma bilateral ou unilateral. O paciente tende a entrar com a coluna cifótica, né, com aquela postura de semiflexão. As hérnias pósteros laterais, o paciente pode entrar com a postura de shift. Enfim, de acordo com a localização da hérnia, o paciente vai ter uma apresentação clínica um pouquinho diferente. E a hérnia tem também aquelas categorias, né? E aquela famosa dúvida, a hérnia só pode ser considerada uma hérnia quando tem uma extrusão ou não, uma protrusão é uma hérnia ou não é, o abaulamento é uma hérnia, não é, né? A gente já sabe sim que o abaulamento não é hérnia, o abaulamento é uma adaptação, a protrusão é hérnia, a extrusão é hérnia, o sequestro é hérnia. Então, essas são outras classificações. Temos as classificações também em relação ao tamanho das hérnias. A gente tem a hérnia de base larga, tem a hérnia focal,
enfim, tem as classificações de acordo com cada visão que a gente tem, né? E para o tratamento conservador, o tratamento fisioterapêutico, o tipo de hérnia não vai mudar em nada a nossa conduta. A nossa conduta ela é puramente adotada de acordo com o que a gente encontra na avaliação. Então, a avaliação conduz todo o tratamento. Maravilha. Eu ia te fazer, era a minha próxima pergunta. Eu sou meio ansioso, viu? Protusão. Protusão, é hérnia ou não é hérnia? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente, porque isso é sempre uma dúvida dos alunos, né? Protrusão é hérnia. Qual que é a diferença? O que acontece, né? Tinha muito essa dúvida. Protrusão não é hérnia, protrusão é hérnia. Foi feito, se eu não me engano, em 2006, 2014, não lembro agora ao certo. Uma revisão, um estudo para normatização de técnicas. E para determinar, né, para normatizar os termos técnicos dentro da medicina de acordo com a coluna. E ficou determinado que protrusão e extrusão, ambas são hérnias. Qual é a diferença? A protrusão, nós temos uma base, a base da hérnia é maior do que a altura. Então, por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui para você ver. A extrusão é quando nós temos o contrário. A altura da hérnia é maior do que a base. Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer um desenho aqui, para ver se eu consigo te explicar. Eu admiro sempre as Ó, pessoas que desenham, sabe, Danilo? então, Porque o mas meu eu não... desenho de uma Ah, pessoa é um palitinho. Meu ah, desenho de árvore eu aprendi que eu tenho que botar chão. ah. É, enfim, eu sou dessas que não desenho nada, entendeu? Então, eu não sei se eu vou você vai me admirar muito não, viu? Porque eu, para desenho, sou uma negação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, enfim, vamos ver. Você está vendo aqui. Se eu tenho um disco onde a base é menor do que a altura, eu estou diante de uma extrusão. Se eu tenho um disco peraí, onde a base aqui é maior do que a altura, eu estou diante de uma protrusão. Certo? Isso aí tem num artigo, quem quiser pode me chamar depois que eu envio o artigo. E o artigo tem umas imagens bem melhores do que a minha, pode ter certeza, né? Então, ficou normatizado isso daí, que a protrusão e a extrusão, ambas são hérnias. E por incrível que pareça, de acordo com a história natural da patologia, a extrusão reabsorve mais rápido e de maneira mais favorável do que a protrusão. Perfeito. Em relação à sintomatologia das duas, O mesmo, a mesma sintomatologia. Não muda muito. tanto da extrusão, tanto da protrusão. A mesma sintomatologia. Isso não difere. Tá? Perfeito. Assim como tem extrusões assintomáticas, tem protrusões assintomáticas também. A gente tem nos livros, né, muitos testes específicos para avaliar as hérnias, né, para dizer quando é Sim, uma protusão, quando é uma hérnia, quando, enfim, antigamente, né, quando a hérnia não era, sim. quando a protusão não era hérnia, né, e aí diferenciava, se der isso é protusão, se der isso é. Quais testes Exato. específicos você usa no seu dia a dia? Você usa algum teste específico? Uso, mas eu não gosto de tomar minhas conclusões apenas pelos testes. Eu acho que a conclusão é um somatório de achados, né? Desde a história natural de como desenvolveu, da história do desenvolvimento da dor, dos sintomas, desde da maneira com que os sintomas se manifestam ou se intensificam e o que faz esses sintomas melhorarem ou aliviar. E testes que a gente usa geralmente são os testes de tensão neural, né? A gente usa muito LASEG, muito SLAMP. O teste específico mesmo para a hérnia discal lombar é o LASEG cruzado. Ele tem alta especificidade para a hérnia discal lombar. Já o teste de LASEG clássico e o SLAMP são testes mais sensíveis para tensão neural, mas nem toda tensão neural é hérnia. Então, chegar à conclusão puramente de que é hérnia, eu acho que a gente tem que ter uma somatória de fatores.
Deu uma parada aqui. Não Ah, sei, o meu pausou aqui, o seu pausou? um pouquinho só, mas já voltou. É, já voltou, já voltou. Deu para entender? Não. Deu sim. Em relação a, você falou das hérnias lombares, em relação às hérnias cervicais, tem algum teste específico que você usa? Você falou do Lasegue cruzado para lombar e para cervical. Cervical a gente usa o teste de tensão neural, né? Que é onde a gente coloca depressão de ombro, abdução, rotação, extensão de cotovelo, extensão de punho. A gente usa muito aqueles testes de compressão, né? Você pode inclinar para o mesmo lado, inclinar para o lado oposto, mas é aquilo que eu te digo, só os testes, eu acho que fica muito vago para a gente bater o martelo, é ou não é hérnia. Claro. Né? Até assim, a cervical ela se comporta idêntica à lombar, né? Porque ambas têm a mesma curva, né? A mesma curvatura. Então a gente tem que analisar muito isso, o comportamento, como que manifesta esse sintoma, o que que piora, o que que melhora, enfim, entendendo como que o disco manifesta sintoma, qual é a filosofia do disco, a gente consegue concluir realmente se o paciente tem ou não tem hérnia, e até mesmo excluir a hérnia, né? E lembrando, né, o disco ele não dói só devido à hérnia, o disco pode doer mesmo não estando herniado. Hum, fala mais um pouquinho sobre isso pra gente. Nós temos as dores, a dor discogênica. Parece que deu Yes. um. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá? Tá. Então, nós temos as dores discogênicas, que é uma dor onde ocorre uma degradação do disco, né? E ele não está herniado. Então, essa dor discogênica é devido à liberação de enzimas inflamatórias. Se eu não me engano, eu posso estar errando um pouquinho aí, mas tem um estudo que diz que 39% das dores da coluna lombar são em decorrência do disco da coluna, mesmo o disco não estando apresentando hérnia. Tô só anotando aqui tem uma pergunta aqui, perfeito, Danilo. Tem uma pergunta aqui do Gilson. Hum. Colocou o seguinte: sou portador de hérnia na L4 e L5. Existe sucesso na cirurgia invasiva? Existe sucesso na cirurgia, existe sucesso no tratamento natural, existe sucesso no tratamento conservador. Agora, eu falo para meus pacientes o seguinte: a sua hérnia ela pode ser resolvida de 3 maneiras. A primeira delas, naturalmente. Em média, as hérnias discais se reabsorvem sozinhas num prazo de 3 meses até 2 anos, tá? Sem ninguém pôr a mão no paciente. Isso naturalmente. E quanto mais grave aos olhos da imagem, maior as chances dessa hérnia regredir espontaneamente. Segunda maneira, tratamento conservador. Através de técnicas e exercícios específicos, nós podemos induzir a reabsorção da hérnia ou acelerar o processo natural. E o tratamento cirúrgico, ele deve ser a última escolha de todas, a não ser em casos específicos, quando o paciente manifesta sintoma que leva a uma urgência cirúrgica, como perda muito significativa e progressiva de força, paralisia do membro ou caldequina, né? Incontinência urinária ou fecal. Isso é cirurgia urgente. Tirando isso, só pode ir para uma cirurgia o paciente que não melhora diante de um tratamento conservador de qualidade. Tratamento conservador não é a base de medicamento. O medicamento é para manutenção de sintoma. Tratamento conservador de qualidade é aquele onde a gente utiliza uma fisioterapia de qualidade, resolutiva, né? E essa fisioterapia, obviamente, não é totalmente passiva. Perfeito. Eu queria que você falasse. Eu tenho um amigo que ele tinha um problema cervical, estava tratando, e aí ele corre muito. E assim, o momento dele relaxar era correndo, né? E ele começou a tratar essa dor cervical. Um dia ele teve uma crise enorme, foi fazer uma ressonância e tinha lá uma hérnia enorme. E o médico falou assim: não, melhor você operar, porque você quer correr. Então a hérnia pode você ter, devido à corrida, uma instabilidade muito grande, gerar um problema mais grave. Então, em resumo, ele operou. Então, eu queria que você falasse um pouco das hérnias cervicais em relação à instabilidade e esporte. Mesma coisa da lombar, né? Primeiro, uma corrida, ela não pode ser interrompida, né? A prática de corrida pelo fato de você ter uma hérnia grande ou pequena. Obviamente, se você tem uma hérnia
você está em crise, está sintomático, aquele momento pode ser que você faça uma corrida, uma caminhada, uma atividade física e os sintomas sejam aguçados. Mas isso não significa que é proibido correr para quem tem hérnia. Pelo contrário, né? Os estudos mais recentes já mostram que atividades de impacto, como caminhada e corrida, melhoram a nutrição do disco, né? Devido ao estímulo dos proteoglicanos. Quando a gente está numa crise de hérnia, o corpo vai entrar no mecanismo de proteção. O que é o mecanismo de proteção? Primeiro, te avisar que tem um probleminha ali. Ele avisa através de dor. Segundo, o corpo ele vai tentar te deixar mais imóvel para que você não fique movimentando ao ponto de ficar raspando aquele tecido num ligamento ou num nervo. Como que ele faz isso? Espasmo, rigidez. Se você tem uma rigidez muscular, um espasmo, um travamento, se você começar a movimentar, vai doer. Até quando a gente tem um torcicolo, alguém chama a gente vira o corpo todo, a gente não articula a cabeça, né? Então, se você está em crise de hérnia e começa a correr, o impacto vai aumentar os sintomas. Operar um paciente com hérnia apenas pelo sintoma álgico ou para tentar devolver esse paciente para uma atividade física é um grande erro. Uma vez o paciente operado, se a cirurgia não for bem sucedida, quando eu falo não for bem sucedida, não significa que ela deu errado ou o médico errou. Simplesmente o organismo não respondeu bem à cirurgia. Uma vez o paciente ter feito uma cirurgia e não ter obtido sucesso, a gente não consegue desoperar. Aquele paciente ele está limitado, ele vai ter limitações dali para frente. Então a cirurgia só pode ser tentada ou só pode ser executada após a falha conservadora, do tratamento conservador. E uma vez a hérnia ser reabsorvida, a atividade física, principalmente impactos, vão estimular os proteoglicanos e com isso a nutrição do disco vai ser estimulada e o sistema de amortecimento, que é o propósito do disco, vai funcionar muito melhor. Também tem 2 artigos bem recentes que mostram isso. Tá? E outra, o paciente que vai operar uma hérnia cervical, ele vai ficar quantos meses de reabilitação? Né? Pelo menos aí uns 3 meses de reabilitação. Hoje, os tratamentos resolutivos que a gente diz em relação às hérnias, o prazo médio de reabilitação são 5 semanas. Esse é o prazo médio. Né? Não tirando o paciente das atividades diárias dele. A não ser em casos muito agudos, muito intensos. Perfeito. Quais hérnias são mais... Eu não queria entrar muito em tratamento agora não, porque ainda tem outras perguntas antes, mas quais hérnias são mais difíceis de tratar na sua perspectiva? As hérnias cervicais ou lombares? Cervicais. Cervicais. E por quê? Creio eu, pela funcionalidade e pela grande amplitude de movimento que tem a coluna cervical. Né? A coluna cervical, por exemplo, eu estou conversando com você aqui, eu estou mexendo minha cabeça, gesticulando o tempo todo. Né? Alguém me chama, eu olho para baixo para colocar a mão no bolso. A amplitude de movimento da cervical é maior do que a lombar. Mas isso eu não estou respondendo com você com embase em nada, com embasamento científico nenhum. Apenas pelo que eu entendo da coluna cervical. Né? A coluna cervical ela responde um pouco mais lentamente em relação à coluna lombar. Na osteopatia, Danilo, também sou osteopata, na osteopatia fala muito do whiplash, né? O whiplash, pessoal, para quem não sabe, é o chicote cervical, né? Então, por exemplo, você teve uma batida por trás, você vai lá e faz o chicote. Você caiu de cavalo, você faz um chicote. Enfim, tem várias formas de fazer chicote cervical. Até numa montanha-russa você pode fazer um chicote cervical. E eu queria que você falasse um pouco disso, do whiplash em relação à hérnia. Uma das filosofias, né, da osteopatia é que as hipomobilidades geram hipermobilidades. E as patologias, as dores se manifestam nas hipermobilidades. Quando nós temos um impacto, né, um whiplash, um trauma, nós temos um impacto articular, né, em algumas regiões da coluna, e esse impacto articular diminui a mobilidade daquele segmento vertebral. Quando eu tenho uma mobilidade restrita em algum segmento, eu vou ter segmentos acima ou abaixo daquele que vão movimentar mais para compensar a ausência de movimento. Né? Quando a gente tem um whiplash, a gente sabe que afeta muito a parte de cervical alta e a parte de charneira cérvico-torácica. Isso falando de coluna cervical. Se eu tenho um impacto, vamos pegar aqui, ó, um modelinho.
Se eu tenho uma restrição de movimento em charneira cérvico-torácica, perdão, atlanto-occipital, e tenho uma restrição de movimento na cérvico-torácica, o meio, o entre elas, vai ter que movimentar mais para suprir essa deficiência de movimento. Então, a tendência é que nessa região intermediária, o aumento de mobilidade, que a gente chama de hipermobilidade, hiperexige do disco. Tudo que é hiperexigido adoece mais, né? Então, essa é a maneira que eu enxergo dentro da osteopatia em relação aos whiplash. Só que o whiplash é muito mais complexo do que simplesmente isso, né? Tem repercussões muito mais sérias em relação a apenas a planta occipital ou cérvico-torácica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a avaliação, né? Você respondeu lá rapidamente, mas eu queria que antes de entrar em tratamento, a gente entrasse um pouco mais na avaliação. Assim, qual tipo de avaliação que você usa? Você usa a avaliação da osteopatia? Você usa a avaliação do Mackenzie? Eu sei que você desenvolveu o seu próprio método, mas fala um pouco sobre a sua avaliação para a gente. Tá, ó, eu acredito o seguinte, eu acredito que quando a gente utiliza filosofias isoladas de tratamento, a gente enxerga o problema apenas por um ângulo, certo? Então, quando eu utilizo a avaliação puramente osteopática, eu estou avaliando o meu paciente aqui. Eu estou vendo ele pela visão osteopática. Quando eu olho o meu paciente, avalio o meu paciente através do MDT, por exemplo, o Mackenzie, eu estou olhando por um outro ângulo. Quando eu tenho essas filosofias misturadas, eu abro minha visão, certo? Então, hoje a minha avaliação, ela basicamente, ela visa identificar padrões agravantes e padrões favoráveis ao paciente. Então, eu procuro dentro de uma avaliação, primeiro, captar referências sintomáticas e mecânicas. Isso quando eu já determinei que o paciente tem hernia, já sei que ele tem hernia, tá? Já não tenho nenhuma dúvida. Então, eu estou procurando por padrões de movimento que são agravantes e padrões de movimento que são favoráveis ao paciente, à sua reabilitação. A partir daí, eu vou explorar esse paciente clinicamente através de testes ativos para determinar qual é o tipo de movimento que eu vou ter que usar no dia a dia dele, que vai acelerar a sua recuperação. Então, dentro da avaliação, hoje, Vanessa, eu não digo que eu sou um fisioterapeuta osteopata mais, certo? Porque eu não fico mais fazendo toda aquela avaliação que a osteopatia me ensinou, buscar cadeias lesionais, ver vício, não, isso eu já deixei de lado há muito tempo. Não estou dizendo que não funciona, mas dentro da minha visão clínica, eu não julgo isso tão importante mais. Então, eu acho muito mais importante a gente entender em relação à dinâmica, ao paciente mais ativo, o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer com esse paciente. Então, eu não sou mais daquela avaliação tão passiva mais. E eu acho que dentro de uma avaliação, o importante é captar referências, porque ao longo do tratamento você vai ter que modificar essas referências sempre para melhor, para saber se realmente você está indo no caminho correto ou não. Estou mudando a referência para melhor, é o paciente falando, siga essa conduta que está indo bem. Caso contrário, não. E eu acho que é de extrema importância identificar padrões que agravam e padrões que melhoram o paciente, até para que a gente possa orientar esse paciente no dia a dia. O que ele pode fazer ali, o que ele não pode, enfim. Hoje a minha avaliação é em cima disso daí. Antes da gente entrar em tratamento, eu queria que você falasse um pouco sobre as nossas crenças, né? Então, as crenças que os fisioterapeutas e os profissionais de saúde têm. Por exemplo, uma paciente me perguntou assim ontem, ela com uma crise lombar, ela perguntou, eu preciso dormir de lado? Eu comprei um travesseiro diferente. Enfim, as nossas crenças sobre isso, eu sei que isso já foi muito falado, a gente já teve live sobre isso aqui também, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente em relação às hérnias, né? Quais as crenças que a gente mais tem, que a gente mais coloca na cabeça do paciente que gera problema? Primeiramente, as crenças e os nocebos, eles existem porque profissionais não têm conhecimento. Isso é de cara, né? Quem tem conhecimento não joga informação falsa. Isso é fato, né? E, infelizmente, a gente está vendo muito isso, tanto no meio da físio, quanto no meio da medicina, né? Que seja um estímulo para que todos nós possamos melhorar. E as crenças, elas vêm a contribuir de maneira negativa
para o sucesso do tratamento, elas vêm a contribuir de maneira negativa para que o paciente possa fazer algumas coisas, algumas ações durante o seu dia a dia. Eu falo que nós, fisioterapeutas, nós profissionais da saúde, antes de iniciar qualquer tratamento, nós temos que, primeiramente, informar o paciente sobre o que ele tem, a real situação clínica dele, justificar todos os sintomas que ele tem. Por que eu tenho dor quando eu acordo? Por que eu tenho dor quando eu fico muito tempo sentado? Por que eu melhoro quando eu ando? A partir do momento que você justifica e mostra isso para o paciente, desenhando, apontando, com embasamento teórico e comunicando na linguagem que ele entende, você vai o quê? Tirar os nocebos, desmistificar os mitos e falar para ele, olha, faça isso de maneira segura que não vai ter problema nenhum. Agora, se simplesmente falar assim, olha, você não precisa dormir de lado. Ah, você pode correr. Ah, sem justificar o porquê, o nocebo, o mito, vai continuar presente na cabeça dele. Então, não é simplesmente falar que pode ou não pode, né? É sim, avisar, explicar, mas o porquê disso. Tanto é que eu falo muito que dentro dos cursos, que todo o pilar do meu curso, toda a base do meu curso, ele se ancora num pilar que eu chamo de informação. Essa informação é para o profissional e principalmente para o paciente. Então, o tirar o nocebo, desmistificar, olha, muitas vezes só de fazer isso, é 70% do tratamento acontecendo de maneira positiva. E tem muitos mitos. Hoje veio um paciente aqui, inclusive, ele falou assim, doutor, eu tô passando manteiga de sucuri nas costas, é bom? Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Eu falei assim, se fosse bom, não tinha mais sucuri no mundo, porque o que mais tem é dor na coluna, né? Eu mesmo estava matando sucuri uma hora dessa para fazer manteiga de sucuri. Então, lógico que não, né? Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Você vê. Já ouvi muito sebo de carneiro. Falei até numa live esse mês que teve um paciente meu que falou assim, Vanessa, seu tratamento foi muito bom, mas o que me deixou bom foi o sebo de carneiro. Exatamente, legal. Legal, né? A gente vai falar o quê, né? Fazer o quê, né? E aí, você quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar em tratamento ou a gente já pode entrar em tratamento? Pode, se quiser. Beleza. Falando de tratamento, você já falou aí pra gente, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quando realmente uma hérnia é cirúrgica, tanto cervical quanto lombar. Primeiro, a urgência cirúrgica. Perda de movimento, perda progressiva e muito significativa de força, incontinência urinária e ou fecal. Isso é cirurgia urgente. Isso no caso de lombar, né? No caso da cervical, perda de movimento ou perda de força significativa e progressiva do membro superior ou mielopatia desenvolvida. Cirurgia urgente. Isso não é brincadeira. Tem que ir para cirurgia amanhã. Né? Eu já tive pacientes que chegaram até mim com caldequina, paciente com 20 e poucos anos, e foi para cirurgia e foi irreversível. Então isso é muito sério. Outra situação que leva o paciente para cirurgia. Tratei de maneira conservadora, eficaz, resolutiva, com técnicas realmente que são resolutivas, fisioterapia de qualidade, não é fisioterapia basicamente passiva, e não melhorei. Estou piorando o meu quadro álgico. Isso também leva o paciente para a cirurgia. Né? E hoje a gente já sabe que a resolutividade no tratamento da hérnia está em 97%. Nossa. Se você só pudesse escolher a minha pergunta é capciosa, hein? Hands-on ou hands-off? Hands-off. Hands-off. Por quê? Porque é dinâmico, é movimento, não é passivo. Perfeito. Mais resolutivo, né? Muito mais. Agora, a associação hands-on, hands-off é o casamento perfeito. Hérnia, Danilo, manipular ou não manipular? Você manipula uma hérnia? Manipulo o paciente com hérnia. A hérnia não precisa ser manipulada. A hérnia é consequência, não é causa. Certo? Então, o segmento herniado não precisa ser manipulado. O segmento herniado é a consequência. É a consequência. Ali não há necessidade de manipular. E se eu manipular? Vou estourar a hérnia? Vou agravar? Não.
se você respeitar os parâmetros de ouvir o paciente, não. O que é isso? Ah, quero manipular um segmento que tem hérnia porque eu aprendi tal. Beleza. Colocou o paciente na posição manipulativa, reduziram seus parâmetros. O paciente queixou aumento de sintoma, pare e não continue. Se não aumentou os sintomas, pode manipular. Mas, sinceramente, não há necessidade de manipulação de uma hérnia lombar ou cervical. Olha, eu vou te dizer uma coisa muito sincera. A gente pega muito mais hérnia lombar do que cervical, né? Eu não manipulo uma coluna lombar há muitos anos. Certo? Fica a dica. Não é ali que eu tenho que... Adorei essa dica. Eu também manipulo muito pouco. Não é ali que eu tenho que manipular. Sim. E cervical? Você falou não manipulo hérnia lombar há muito tempo. E cervical? A cervical, eu manipulo muito a cervical, mas muito pouco o segmento herniado. Eu vou manipular o segmento herniado com base em um teste específico que eu faço. Isso em alguns casos específicos, mas são muito poucos também. Mas geralmente você manipula mais cervical alta, charneira ou, enfim? As charneiras, alta e baixa, as duas charneiras. Perfeito. Já foi. Então, deixa eu ver só se eu tenho outra pergunta antes dessa. O que tem hoje na literatura, em revisão, não em relação ao que você usa, que a gente já vai chegar lá, mas na literatura, o que tem de mais atual e resolutivo para as hérnias? Olha, não vou te dizer só para a hérnia específica, mas vou te dizer para as dores de coluna no geral. Tá? O que tem de mais resolutivo é a associação hands-on, hands-off. Passivo-ativo. Que são as técnicas, as práticas multimodais, né, que a gente chama. É aquilo que eu te falei, né? Vamos olhar o paciente, vamos abrir o ângulo, né? Vamos abrir o ângulo, ficar muito com essa briguinha de ego. Ah, Quiro é melhor que Mackenzie, que é melhor que Ósteo, que é melhor... Não tem dessa. É um complementando o outro, né? A deficiência de um é suprida pela filosofia do outro e assim vai. Então, hoje os estudos mostram que associando manipulações com exercícios ativos específicos para cada caso é o suprassumo do tratamento de coluna. E, coincidentemente ou não, é o que eu ensino hoje. Vai chegar lá. Sim. Danilo, tanto em relação à cervical, tanto em relação à lombar, teve uma época que estava muito na moda falar de estabilização, né? Estabilização segmentar, trabalho do core. Como é que está isso hoje em dia? Ó, isso caiu por terra, né? Isso já caiu por terra. Existe um subgrupo específico onde a gente vai partir, não, esse precisa da estabilização. Então, quando a gente pega um paciente que durante uma avaliação ele tem uma instabilidade da coluna, esse é um paciente que a gente precisa fazer o fortalecimento. Mas como que eu vejo esse paciente? É aquele paciente que está em pé, você pede para ele fazer um movimento de flexão, como se fosse alcançar o chão, e ao descer ou ao subir, a coluna dele faz um S. Ele não faz um movimento harmônico, ele faz um S. Esse é um paciente que precisa de estabilização. É porque o core a gente fortalece ele andando. Né? Isso para lombar e para cervical, tem alguma forma de você ver qual grupo que precisa de um trabalho mais de estabilização? Não. A cervical menos. A lombar é basicamente o subgrupo. Agora, a gente sabe que o pós-tratamento, quando a gente coloca o paciente para fortalecimento, para movimento, a gente evita muitas recidivas. Né? Ou a gente alonga, né? Prolonga as recidivas. Né? Uma recidiva hoje de lombalgia, as recorrências, se eu não me engano, em média, é 139 dias. De recorrência? De recorrência. E 40% tem que procurar atendimento médico novamente. Perfeito. Os alunos sempre me perguntam, né, professora, quais são as causas, enfim, da lombalgia e tal.
E aí eu falo que uma das coisas que estão comprovadas é que quem teve uma lombalgia tem muito mais chance de ter outra lombalgia. Isso vale para a maioria das patologias, né? Exatamente. Mas por que a gente vê que a recorrência é tão grande, Vanessa? Primeiro, porque não tem a orientação. Não tem a orientação pós-tratamento, né? E se tem, é uma orientação vaga, é uma orientação sem muito propósito, né? Hoje, o que a gente tem que fazer? Além de tratar o paciente reabilitar, a gente sabe que os pacientes com problema de coluna, a grande maioria deles tem um tipo de movimento que pode ser realizado 2 vezes ao dia, de maneira a prevenir as recorrências, né? Além das orientações, né? Perfeito. Então vamos lá, tem um tratamento resolutivo para hernia de disco? Vamos entrar nesse assunto aí. Fala um pouco para a gente como que funciona o método que você utiliza e o resultado lá nos seus pacientes. Eu digo que o tratamento resolutivo ele é composto de 4 pilares básicos: informação, eliminar a dor, devolver funcionalidade e dar autonomia. O que é informação? É a informação que nós precisamos ter para identificar a real causa de dor, certo? É a informação que nós precisamos ter para explicar para o paciente o porquê da dor e o porquê que os sintomas manifestam em determinadas situações, determinadas ações. É a informação que eu preciso ter para tirar os mitos e os nocebos com o paciente. Então, essa informação, ela ancora todos os outros pilares, vamos dizer assim. O que é o eliminar a dor? Nós somos capazes de eliminar a dor do paciente nos primeiros atendimentos ou no primeiro atendimento, dependendo do seu quadro, né? Isso simplesmente através do quê? De técnicas manipulativas, técnicas ativas e técnicas passivas. Se você parar para analisar que uma hérnia sintomática é uma hérnia que saiu posteriormente à vértebra, e isso está muito relacionado a movimento vertebral, a biomecânica, nós somos capazes de descobrir um tipo de movimento oposto, certo? Que joga o núcleo novamente para dentro. Se eu consigo deslocar o núcleo de fora para dentro, ele deixa de tocar numa estrutura que manifeste sintoma, ele já vai melhorar a sua dor, consideravelmente. Não sei se você chegou a ver, tem um quadro bem típico disso que está no meu Instagram, de um paciente que chegou muito mal, isso faz o quê? Umas 3 semanas, muito mal. Em questão de 15 minutos, ele teve a mudança álgica drástica. E eu não utilizo nenhum recurso de eletrotermo no meu consultório. Zero, absolutamente zero. Nem sei ligar também. Simplesmente com técnicas manipulativas e técnicas passivas. E técnicas ativas. Então, esse é o segundo pilar, eliminar a dor. O terceiro, devolver a funcionalidade. Não adianta a gente controlar o estado álgico do paciente e falar para ele, olha, você nunca mais pode fazer isso. Olha, nunca mais dobre o corpo para frente. Nunca mais jogue futebol. Nunca mais corra. Nunca mais trabalhe. Não, eu tenho que devolver a funcionalidade. Então, o paciente, quando ele recebe alta fazendo todos os movimentos no máximo da amplitude, livre e sem dor. Então, eu tenho que devolver o paciente para a vida normal dele. Ah, Danilo, mas e se o trabalho dele consiste em fazer um tipo de movimento que, teoricamente, é um movimento agravante para as hérnias? Beleza, eu tenho que ensinar ele a fazer algo para compensar isso. Então, ele tem que sair orientado a isso. Se o seu trabalho é, por exemplo, agachar várias vezes ao dia para pegar peso, eu tenho que te devolver para essa sua vida. Porém, você vai ter que compensar esse movimento, essa ação que está sendo prejudicial com esse outro tipo de movimento. Qual movimento? Não sei. Eu tenho que descobrir ao longo do tratamento. Então, esse é o terceiro pilar, devolver a funcionalidade. E o quarto é a autonomia. Eu dou autonomia para o meu paciente. As crises são muito frequentes, né? As recorrências são muito frequentes. Então, eu quero ensinar para o meu paciente o seguinte: se você começar a ter sinais de que o seu problema está voltando, você vai fazer isso para você impedir que essa crise novamente aconteça. Então, o paciente sai orientado do consultório, da clínica, sabendo o que ele tem que fazer para evitar as recorrências e caso as dores ou os sinais comecem a aparecer, o que ele tem que fazer para não deixar uma crise acontecer. Porque o disco ele começa a dar sinal de que uma nova crise está por vir. Então, aquele paciente que começa a acordar rígido,
aquele paciente começa a tossir, espirrar, começa a ter uma dorzinha, aquele paciente que está tendo dificuldade para dobrar o corpo para frente. Então ele começou a ter sinais de uma possível crise. Opa, o Danilo me falou que se isso acontecesse, eu tenho que voltar a fazer isso tantas vezes ao dia. Então eu quero dar o quê? Autonomia ao paciente. Ele tem que ter o controle da saúde dele, né? Então eu falo que um tratamento resolutivo é esse. É o tratamento onde você tem a informação para você e para o paciente, eliminar a dor, devolver a funcionalidade e dar autonomia a ele. A Ana Paula está colocando aqui, ó. A minha, graças a você, não voltou. Grata. A Ana Paula, ela quase chegou a ter uma caldequina, por pouco. Não lembro nem se eu falei isso para ela na época, senão ela está sabendo agora. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, enquanto eu e Danilo que a gente vai conversando, coloca aí as dúvidas, porque daqui a pouco a live está acabando, só vou conseguir falar com o Danilo pelo direct. Então, vai lá, faz as perguntas por aí, para a gente tirar as dúvidas de vocês. Quando o paciente tem algum comprometimento neural, Danilo, seja de membro superior ou membro inferior, você trabalha com mobilização neural ou com neurodinâmica, enfim, ou você tem alguma outra abordagem para tratar a questão neural? A mobilização neural ela é indicada quando você tem uma aderência de raiz. Tirando isso, não tem por que você ficar mobilizando o nervo. Pensa comigo, ó. Você tem um nervo aqui. Você tem um disco comprimindo o nervo. Se eu fico mobilizando o nervo, eu começo a raspar esse nervo na hérnia. Não tem muito o porquê fazer uma mobilização neural diante de uma dor compressiva por hérnia. Não é a aderência ali, o disco não está causando uma aderência no nervo. O disco está causando uma compressão. Eu tenho que fazer isso, não é isso. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma ciática crônica, que tem uma hérnia já comprimida há um bom tempo, já teve um processo inflamatório ali desenvolvido, isso pode secundariamente causar desenvolver uma fibrose naquela região e, consequentemente, uma aderência de raiz nervosa. Nesse caso, você tem que determinar se é isso ou não. Aí sim, a mobilização neural ela é indicada, né? Então, a gente vê muito falar de mobilização neural, mas muitas vezes ela é aplicada de maneira inadequada ou de uma maneira que não é compatível com o estado clínico do paciente, né? Eu acho que tem que fazer mobilização neural em todo mundo, né? Exatamente. Imagina, você pega um cara com uma hérnia foraminal. É a hérnia que mais dói. A hérnia está dando no meio da raiz do nervo. Está pressionando. O cara já chega no consultório em semiflexão de membro inferior. Ou com o membro grudado no corpo. Você vai ficar mobilizando aquele nervo? Cara, o cara vai querer dar um tiro na cabeça. Porque dói muito. A dor neural ela é muito intensa. Então, a mobilização neural ela é utilizada em pouquinhos casos. E a aderência, você não vai encontrar mais que 2% dos pacientes com ciática que tem aderência. Eu concordo com você, mas se você precisar avaliou, você verifica que você tem que fazer uma mobilização neural, você não precisa necessariamente fazer naquele membro. Você pode fazer, por exemplo, um problema no membro superior direito, você pode fazer com o membro superior esquerdo, você pode fazer com membros inferiores para você gerar mais mobilidade para esse neural. Sim. Mas entendo total a sua visão, tá correto. No nervo que está manifestando o sintoma devido a uma compressão, não. Bom, isso é a maneira que eu enxergo, tá? Sim, não, concordo. Só quis complementar, que não necessariamente a gente precisa fazer naquele segmento, né? Sim. A gente pode fazer em outros segmentos, porque o tecido neural é contínuo. Então, você vai melhorar a mobilidade de todo o tecido neural, né? Mas tem as suas indicações, e não para sair fazendo em todo mundo como um monte de gente acha, né? Sim, com certeza, com certeza. Ó, vários pacientes aqui seus passando por aí, te elogiando. A Tânia deu trabalho, viu? Ana Paula, legal. Danilo, eu queria que você contasse pra gente algum caso de um paciente seu que você
pode ser uma delas que estão aí, que te deu muito trabalho, mas como foi sua abordagem, tanto do tratamento, como a gente ainda tem aí 10 minutinhos, como foi sua abordagem da avaliação e tratamento, e como que foi a evolução? Teve um caso que me chamou muita atenção e eu conto esse caso no meu curso. Uma vez chegou um paciente aqui de uns 45 anos, ele entrou amparado por dois colegas e não conseguia sentar, muita dor, muita dor, muita dor. E ele disse o seguinte: olha, acabei de sair do consultório de um neurocirurgião e ele disse que meu caso é extremamente grave, eu preciso fazer cirurgia urgente e eu estou muito preocupado não pela cirurgia, porque ele disse que eu vou ter que colocar pinos na minha coluna e eu não vou poder mais trabalhar. Eu sou tratorista, eu trabalho com, eu moro numa região cafeeira e ele tem um trator que ele presta serviço para fazendeiros. Só que eu não posso viver do INSS, eu não consigo nem pagar o supermercado da minha família com o dinheiro do INSS, estou desesperado, me falaram de você e eu quero saber se você pode me ajudar. Eu já vi que ele estava com muita dor e quando eu bati o olho na ressonância dele, eu peguei uma hérnia, que é uma hérnia mista, uma hérnia que saiu para tudo quanto é lado e ela ocupava 100% o canal medular. Uau. Gigantesca, gigantesca. Só que ao fazer os testes neurológicos, deram todos negativos. Ele não tinha comprometimento neurológico. Ele não tinha perda de força, não tinha reflexo alterado, nada. E eu falei assim, olha, o seu caso ainda não é cirúrgico, mas não sei se eu vou conseguir te ajudar. Se você tiver paciência, eu posso tentar te ajudar. E assim foi. E nós começamos. Eu lembro que o tratamento dele demorou 4 meses. Ele reabilitou 100%. Até no meu site tem a ressonância dele. Se alguém quiser depois também eu mostro. E ele reabilitou 100%. Ele voltou a trabalhar normal. Em época de plantio, de colheita, ele fica 12 horas por dia em cima de um trator. Vida normal. Ele me agradece até hoje. E foi um caso onde eu pude mudar a vida de uma família, né? E isso a gente vê várias, né? A gente vê várias. A própria Ana Paula que estava aí, a Ana Paula, quando ela chegou aqui no consultório, ela estava queixando de uma dor muito intensa, eu lembro certinho o quadro dela, ela estava iniciando uma dormência no períneo, né? Mas ela estava com as funções todas preservadas. E eu fui monitorando aquilo sem ela saber o porquê que eu fazia aquelas perguntas. E, de repente, a dormência sumiu. Ela estava prestes a desenvolver uma síndrome de Caldequina, né? E a gente sabe o quanto isso é grave, né? Então, assim, a gente muda a vida das pessoas, reabilitando essas pessoas, né? Fazendo com que elas voltem a ter uma vida normal, voltem a ser produtivas, voltem a fazer uma atividade física, voltem para a família. Enfim, isso é fantástico. Certeza. Danilo, fala um pouquinho do seu curso pra gente. Ele tem online, ele é só presencial? O que você está trazendo pra gente esse ano ainda, ou ano que vem? Porque eu falei com uma amiga minha hoje que o ano já acabou, Feliz Natal. Mas ela falou só pra você, Vanessa. Eu falei, mentira, brincadeira, não acabou nem pra mim nem pra ninguém. Mas o que tem aí esse ano ou ano que vem que você está trazendo pra gente? Tá, eu tenho 2 cursos de hernias discais. Eu tenho o curso lombar e o curso cervical. Ambos são cursos do método Terapia Mecânica Avançada, que é o método TMA. Esse é um curso de 3 dias, onde a gente aborda os 4 pilares que eu falei, o tratamento resolutivo. Informação, avaliação, tratamento manipulativo, tratamento ativo, através de exercícios, com base em preferências direcionais, uso de mesas de tração, né, flex de tração, tração cervical. São 3 dias de imersão para tudo que você precisa saber sobre a hernia discal. Para tratar, eu falo para os alunos que o que eu ensino no curso é o meu segredo de vida. É exatamente o que eu trabalho, é o que eu ensino. Exatamente. Então, é uma imersão em hernia discal. Por que hérnia? Porque é o que mais leva o paciente para procurar fisioterapeuta, seja ela culpada ou não. Isso quando a gente fala em coluna, né? Então, tem esses 2 cursos. Inclusive, a gente vai estar com uma turma no Rio de Janeiro de 18 a 20 de março de 2022, que é o curso de lombar. E tem um cervical, que é o mesmo modelo. Durante a pandemia, muitas pessoas me pediram para dar esse curso online, mas o formato desse curso online vai ser um curso que eu vou vender, mas ninguém vai aprender. Então, eu jamais vou dar esse curso online. Mas eu desenvolvi um outro curso
com outro formato online, que é chamado de tratamento ativo. Eu tenho da coluna lombar e da coluna cervical por subclassificação. Esse curso ele é dado em 2 dias, no formato online ao vivo. São turmas limitadas, onde eu dou aqui dentro do meu consultório. Esse final de semana vai ter uma turma. Eu estou abrindo uma turma por mês dele. Esse não é um curso específico para hérnia. Esse é um curso extremamente hands-off, puramente hands-off, para lombalgias no geral, né? Então, esse é um curso bem bacana e muita gente do Rio vem fazendo esse curso também, né? O pessoal do Brasil todo está fazendo, porque ele é um curso que você não precisa deslocar para as regiões, né? Mas esse curso não envolve maca, não envolve manipulação, nada. Puramente hands-off, totalmente hands-off. E eu desenvolvi, com o passar do tempo, também um programa de mentoria para fisioterapeutas. Aí era outra coisa, aí não é a parte técnica, né? A parte já administrativa, alavancagem, enfim. E é isso aí. Esses cursos tem no seu link do Instagram, tem no link da bio, onde que as pessoas, os alunos... No meu Instagram tem as informações de todos esses cursos. Eu tenho um site também. Eu tenho um site que é danilosoares.com.br. Lá vai ter todas as informações sobre os cursos, o curso presencial. A parte do curso online ainda não está no site, mas no meu Instagram vocês encontram todas as informações. Ou se quiser me chamar aqui, eu converso numa boa. Você viu que eu respondi rápido o seu convite, né? Eu tenho um grande problema, Vanessa. Eu respondo muito rápido as perguntas. Eu acho que as pessoas acham que eu não trabalho, porque eu tenho tique com notificação. Eu não consigo ver notificação e não abrir para saber o que é. Entendeu? Danilo, se a gente tivesse junto, eu apertar sua mão, porque somos dois. Eu não vejo celular quando eu estou dando aula ou quando eu estou atendendo. Eu não vejo celular. Mas se eu estiver no computador preparando aula, se eu estiver, enfim, fazendo alguma outra tarefa, por isso que meu celular não aparece, não sai nenhum barulho, porque se aparecer algum barulho, eu tenho que... Eu sou assim também, viu? Eu sou assim também. O Juliano está perguntando se você usa muita maca de flex distração, porque você falou dela agora. Uso muito. Muito. Mas em alguns pacientes específicos, né? Porque não são todos os pacientes que precisam. Não são todos que precisam, tá? Mas muitos precisam. Ela encurta a reabilitação. Ela encurta a reabilitação. Tem alguns pacientes que eu uso que talvez nem precisariam utilizar. Mas eu vejo que quando a gente utiliza a mesa de flexo, embora as evidências científicas com ela sejam muito fracas ainda, mas eu observo que a utilização da mesa de flexo acelera muito a reabilitação. Muito, muito. Agora, é um grande erro usar apenas a maca. Isso é um grande erro. Então, tem muita gente que compra a maca, não funciona, porque está usando apenas ela, né? Então, ela é a cerejinha do bolo, é o complemento ali, né? É associar, né? Exatamente. Associar. Danilo, adorei nossa live. Muito obrigada. Parece até, tem lives que eu falo que parece que a gente estava tomando um café na padaria, né? Porque é uma live super descontraída. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, te agradeço. Achei fantástico, admiro demais o seu trabalho. Vou verificar se essa data de março eu estou livre. Se eu tiver, eu vou estar lá para fazer o seu curso. Fala com o Rafael lá, vai ser um prazer. Isso, vou pedir para o Rafa me mandar a divulgação para eu poder repostar também. Legal. Pessoal, agradecer muito vocês estarem aqui. Na semana que vem vou ter a presença do professor Maicon Lima, que entrou aí também hoje. O Maicon é mestre em Ciências da Reabilitação, especialista em quiropraxia, traumatortopedia, preceptoria em saúde. É docente do curso de pós-graduação em quiropraxia por todo o Brasil. E a gente vai conversar sobre dicas para um atendimento seguro em quiropraxia. Toda quarta aqui às 19 horas. Pessoal, muito obrigada a quem ficou aí até o finalzinho. Danilo, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer. Muito sucesso para você, tá bom? Eu agradeço a você e a todos que estiveram presentes aí, que mandaram perguntas, que estiverem mandando mensagem, eu vou responder. Eu só não prometo responder agora, que eu vou entrar na mentoria agora, né? Eu tenho uma turma de mentoria agora 8h15, mas assim que possível eu respondo a todos. Enfim, eu sou muito solícito às perguntas, ajudar o fisioterapeuta dentro do que eu posso ou não. E estamos aí, eu acho que a gente tem que lutar para o crescimento da fisioterapia, né? Todos crescendo juntos, esse é o caminho. E parabéns pela iniciativa, isso alcança muito, transmitir o conhecimento é fantástico. E sempre que precisar, quiser fazer o convite, estou à disposição.
Obrigado e Com te convido para certeza. estar Vai lá ser uma conosco honra a no gente Rio. fazer uma parte 2. Muito Oh, obrigada. vai ser legal. Eu que Um agradeço. beijo. Parabéns, sucesso. Beijão. Obrigada para nós. Beijo. Até mais. Tchau.